Boa tarde. Nós vamos estudar hoje sobre pastagens, o plantio dele, das plantas forrageiras e também o manejo dessas plantas forrageiras. Vamos dar início a mais uma etapa, né, desse nosso assunto. Vamos ver inicialmente um pouco sobre as sementes, a germinação e depois passamos para a parte mais técnica. Então, primeiro, vamos observar um pouco o processo da germinação. A germinação, ela depende de vários fatores para que ela tenha sucesso. O primeiro fator é que haja umidade, ou seja, a planta ela vai produzir uma semente, essa semente vai ter todas as suas características genéticas envolvidas, né, ali no DNA, no RNA, principalmente no DNA, a partir dos cromossomos, e toda essa informação genética está dentro daquela semente, que vai transmitir as características da planta-mãe. Mas, para que isso aconteça, é necessário que haja o processo inverso daquelas condições que foram colocadas ali dentro daquela semente, que são o quê? Reservas de carboidratos e um embrião. Esse embrião que vai desenvolver vai absorver essa reserva de carboidrato para multiplicar as primeiras células e formar a nova planta. E para que aconteça todo esse trabalho, esse desenvolvimento, vai ser necessário que haja um processo de respiração, que é o contrário da fotossíntese, né? Na fotossíntese, a gente tem a formação de carboidratos. Nós temos, através da captura da água, do CO2, da captura da energia solar, nós temos a formação dos carboidratos. Já na respiração, esses carboidratos eles serão utilizados. Então, nós vamos precisar oxidar, queimar, né, esses carboidratos para transformar eles em energia para que haja a divisão celular e o desenvolvimento da planta. Para que aconteça isso, é necessário que nós tenhamos também, né, oxigênio e água. Então, para que haja oxidação, a gente vai precisar da umidade. Primeiro ponto que nós vamos precisar é a umidade. Então, essa umidade, ela tem que estar presente na semente, seja por embebição antes do plantio, inicialmente, ou seja, que é colocar a semente de molho, né, lá embebida na água, ou colocar no solo, e esse solo ele deve ter umidade suficiente para que a semente absorva essa umidade e inicie seu processo de respiração. Segundo ponto seria a temperatura. Então, para que a semente venha a continuar e desenvolver o processo de germinação, precisa ter uma temperatura adequada. Essa temperatura adequada, ela depende muito da temperatura ambiente, local, e também ela vai interferir no tipo de semente que nós estamos, ou de espécie que a gente está trabalhando. Então, as sementes que nós temos, das plantas que nós temos da região tropical, elas necessitam sempre de temperaturas acima, normalmente, né, acima de 16 graus centígrados, para que ela venha a germinar. Então, temperaturas baixas vão dificultar a germinação dessas sementes. Então, é um dos pontos que é imprescindível para que haja esse processo, né, de respiração e esse processo de desenvolvimento e multiplicação das células que estão presentes no embrião da semente e que vêm a utilizar os carboidratos. E, por último, poderíamos dizer como terceiro fator seria o oxigênio. O oxigênio, ele está presente na água, ele está presente também no solo, ele está presente na atmosfera no geral, e, nesse momento, o oxigênio presente na água, tanto a umidade como o oxigênio dissolvido na água, como dissolvido o envolto, né, nas partículas do solo, vão ser muito importantes nesse processo de respiração. Então, para haver a respiração, precisamos do oxigênio. Então, 3 fatores importantes: a umidade, a temperatura e o oxigênio. E aí nós temos outros fatores limitantes, né?
a gente vai ter vários outros fatores que podem atrapalhar, né, essas condições que vão propiciar o desenvolvimento para a semente desses fatores que a gente colocou como condicionantes. Então, nós chamamos aí de fatores limitantes. Então, primeiro, a umidade, que a gente já viu que é um fator condicionante. É uma grande dificuldade, né, que nós temos quando não temos irrigação, que é esperar pela umidade da natureza, né, que tem a chuva, que aconteça as chuvas nos dias normais que a gente precisa plantar, e às vezes existe pequenas chuvas que acontecem durante um dia, dois, né, que caem durante 2 dias, 3 dias, às vezes, e depois passam uma semana, 2, 15 dias sem chover de novo. Então, com isso, a gente tem os chamados veranicos, que pode chegar a 15 dias ou mais, ou 30 dias. E aí, aquela semente que a gente colocou ali para germinar, para se desenvolver, vai encontrar um solo inicialmente úmido, que vai fazer com que haja o início do processo de germinação, mas depois a plântula, né, aquela plantinha pequena, ela não tem condições de absorver mais umidade e água, e com isso, talvez emita até as primeiras folhas ou caulículo, mas aí não tem continuidade. Então, o que se recomenda é que a gente observe que, pelo menos antes de plantar, a gente tenha 100 milímetros de chuva para o plantio, ou seja, quando caiu já 100 milímetros de chuva, ou pelo menos 10 dias seguidos de chuva, a gente tem certeza que o solo está bastante úmido e que vai ter essa quantidade de umidade, mesmo que faça um pouco de veranico, alguns dias sem chover, vai ter uma umidade já armazenada nas partículas do solo. Isso depende também do tipo de solo, né? Nem sempre os solos arenosos eles vão passar tanto tempo com uma umidade suficiente para a germinação, mas aí a gente tem a possibilidade de que essa semente ela venha absorver essa umidade já existente ali no solo. Então, dos implementos de plantio, nós temos algumas aqui importantes. Primeiro, as plantadeiras de linha, que são plantadeiras que a gente pode ter tanto em trator, né, acoplado, como também plantadeiras manuais. Vão ser direcionadas a plantio em linhas, que essas linhas, para a conservação do solo, a gente deve observar as linhas em relação ao manejo, né, normal do solo, e aí nós vamos ter que observar, e que é um trabalho feito anteriormente, que são as curvas de níveis. Então, essas curvas de níveis, elas vão dar uma certa conservação e uma diminuição das enxurradas, né, que possa, por acaso, acontecer na nossa pastagem. Então, se a gente tem um declive, a gente deve procurar fazer essas curvas de níveis antes, né, colocar os piquetes para saber onde vão passar as linhas de plantio da pastagem, se vai ser feito em linhas ou se for esparramadeiras. Esparramadeiras vai simplesmente esparramar, né, jogar aleatoriamente as sementes. Nesse caso de esparramadeira, é interessante depois passar uma nova grade superficial para cobrir a semente, porque senão essa semente vai ficar exposta e quando é de gramínea, por exemplo, vários pássaros gostam de comer e aí acaba saindo as sementes. Um outro aparelho também que pode ser passado para compactar um pouquinho a semente é o rolo compressor, né? O rolo compressor, ele vai dar uma certa aderência, vai apilar um pouquinho aquela semente dentro do solo, de preferência que tenha pelo menos 1 a 2 centímetros de solo em cima da semente, e aí com o rolo compressor ele vai dar uma adensada e vai minimizar, no caso, essa saída da semente do local, né? Quais são as condições de plantio? Bom, nós temos 3 condições básicas de plantio que a gente define como nível tecnológico, né? Então, esses níveis tecnológicos dependem de que a gente tenha todas as condições ideais, né, de plantio,
ou mediano, ou não tem essas condições ideais. Então, nós vamos ver, então, que os nossos níveis tecnológicos, eles podem ser classificados em A, quando nós temos todos as condições ideais, em B, quando nós temos condições médias, e C, quando nós não temos essas condições tão adequadas, né? E para nossas condições de pequenos agricultores, basicamente a gente está quase todos entre B e C. Já os grandes produtores, que têm todo o maquinário, toda uma condição de preparo do solo, de adubação, de manejo no geral, eles estariam no nível tecnológico A. Então, para cada nível tecnológico desse, a gente vai ter uma certa determinação de valores, né, para que a gente tenha um resultado e um planejamento bem elaborado. Então, nas condições de plantio, nós vamos ter alguns pontos que podemos citar, né, e colocar nesse momento, que são, primeiro, plantar após início efetivo das chuvas. Então, que a gente já falou anteriormente, a gente ter uma certeza de que o solo realmente está úmido. Em algumas sementes, como de leguminosas, por exemplo, são maiores, a gente tem condições de fazer uma embebição dessas sementes antes de plantar, 2 horas antes de plantar, deixa na água, então ela já vai embeber bastante água e vai ter condições com essa água de pelo menos iniciar o processo de respiração e começar a germinação. Um outro ponto seria o solo analisado e corrigido, ou seja, antes, 2 meses antes do plantio, a gente, principalmente se for ácido, é interessante que seja até 2 meses antes do plantio, a gente fazer análise de solo, ver se precisa correção e fazer, no caso, a calagem desse solo, se precisar ser corrigido, se não, adubação orgânica, ou se não precisa de uma adubação, outro, mas dificilmente tem algum solo que não precisa ter alguma adubação, né? Normalmente nossos solos tinham algum déficit de nutrientes. Então, solo bem preparado, rolo compressor, para deixar ele nivelado, né, bem nivelado e bem destorroado, você não pode ter aqueles torrões espalhados pelo solo. Uso de adubo no plantio também é outro ponto que é importante. O adubo, ele pode se for orgânico, né, deve ser colocado 1 mês, pelo menos, antes do plantio, e se for adubo, no caso mineral, o NPK mineral, a gente precisa estar adubando próximo ao plantio e até mesmo no dia do plantio, né? Então, com adubação mecanizada, a gente pode colocar na distribuideira o adubo já em sulcos mais profundo do que a semente, e na mesma hora que se faz o plantio, faz a adubação também. Um outro ponto é o plantio solteiro, ou seja, é considerado a nível tecnológico ótimo quando a gente planta só uma cultura, porque aí você vai ter como dar mais atenção àquela cultura individualmente, não tendo que dividir, né, adubo, tempo, principalmente tecnologia e mão de obra, com outra cultura. Embora aqui a gente saiba que as culturas, elas se ajudam, né? Uma gramínea com a leguminosa, é claro que vai ter aí um casamento muito bom. O trabalho de fixação de nitrogênio da leguminosa vai ajudar a gramínea, de certo ponto. Uma outra questão seria boas condições de umidade. Então, se a gente tem uma condição de irrigar, inclusive, né, se a gente tem condições de manter um padrão de pelo menos 60 dias com umidade para que essa semente germine e se desenvolva durante 60 dias, esse é um padrão ótimo de plantio, né, condições ideais, poderíamos dizer, porque aí a semente não vai ficar tendo nenhum estresse hídrico em relação a esse seu desenvolvimento. Em todo momento ele vai ter uma resposta hídrica que vai fazer com que essa planta cresça sem nenhum imprevisto, sem nenhum impedimento. Então, a topografia também é outro ponto. Nós devemos ter uma topografia plana, seria o ideal, mas se não é plana, a gente deve ter condições ideais com não mais que 25% de inclinação, que dificulta bastante e provoca erosão, né? Então, a gente sabe que várias partes do Brasil são completamente planos e outras são
montanhosos. Então, quem está plantando na montanha, em alguns momentos, chega a uma declividade muito alta, né? E não é recomendado para a gente plantar nessas regiões de alta declividade. É melhor deixar como reserva e procurar uma outra área menos declivosa. Mas se for o jeito de plantar, que tenha cuidado com a conservação do solo. Embora aqui as pastagens elas tenham uma certa capacidade de conservação, a partir do momento que ela fecha, cobre o solo, ela fica como se fosse um tapete, protegendo contra a erosão também. Quer dizer, se perde menos com a forragem do que com outra cultura com solo mais aberto, né, com maior espaçamento. Bom, outro ponto seria observar a conservação do solo. A gente já falou aqui, falei rapidamente, mas a conservação do solo tem que ser levada a sério, né? Se a gente vai fazer qualquer plantio, não só de gramíneas, mas de qualquer plantio, principalmente se for uma cultura que tenha espaçamento maior do que 50 centímetros, 1 metro, a gente tem que ter muito cuidado com a conservação do solo, porque é o maior recurso que uma propriedade, que um país, né, que uma nação pode ter, é o seu solo. E cada centímetro de solo que a gente perde é uma perda muito grande. Embora a gente não valorize, ainda não tenha essa consciência, mas se 1 centímetro de solo passa de 100 a 400 anos para ser formado, né, e a gente perder numa chuva 2, 3, a gente perdeu, sei lá, 1000 anos de trabalho da natureza em alguns minutos. Então, isso é da responsabilidade do produtor, né? Manter os solos. Então, se perde os solos, perde a riqueza não só próprio dele, mas da nação inteira. O solo que vai embora é um prejuízo para a nação que nós vivemos, né? Para o estado, para a cidade, para a região e para a família também. O solo deve ficar de geração em geração. Ele não deve ser destruído a cada geração, porque aí vai ficar um monte de solo inapropriado e aí é um grande prejuízo para todo mundo. Um outro ponto seria usar adubação de cobertura com potássio e nitrogênio. Se tem recomendação para adubação com potássio e nitrogênio, é interessante que se divida, porque principalmente o nitrogênio, ele tem uma absorção e uma lixiviação no solo muito rápida. Às vezes uma única chuva ela consegue retirar todo o nitrogênio e fazer ele chiviar de solo adentro, e aí se perde esse nitrogênio. Ou ele vai se solubilizar com a água, né, vai derreter na água, e essa água pode levar o nitrogênio ou enxurrada ou direto para camadas mais profundas do solo. Se for um solo raso, ele vai ficar por ali, né, mas aí vai também acidificar o solo. Então, colocar a dosagem de 2 vezes, um pré-plantio, né? Então, uma adubação de fundação no dia do plantio ou dias antes do plantio, alguns dias, 5 dias antes do plantio, e depois, com 30, 40 dias, faz uma outra aplicação com o restante. Se for uma cultura mais longa, né, a gente pode dividir, inclusive, em 3 parcelas, para que a gente, a cada 6 meses, a gente tenha, a cada 2 meses, um terço desse nitrogênio colocado. E o potássio, pelo menos a cada 6 meses, né? A cada 6 meses é o tempo, mais ou menos, que ele vai passar para ser incorporado às culturas e ao solo. Já o fósforo, ele passa uma quantidade maior de tempo. Ele chega a 2 anos sendo utilizado. Então, o fósforo, ele não precisa ser aplicado em partes, porque você colocou ele uma vez ali, ele vai ficar 1 ano, 2 anos, tá? Então, às vezes, você planta uma cultura esse ano, no próximo ano, quando plantar, o fósforo ainda está lá. Já o potássio e o nitrogênio, já era, né? Você precisa ter uma recolocação. O potássio pode ser, dependendo da quantidade de chuva, de tipo de solo, ele fique 1 ano ainda. Mas o nitrogênio é muito rápido. O nitrogênio, a cada chuva, vai alterar completamente. Por isso, a adubação orgânica ela é importante também, porque ela não vai dar uma resposta direta em curto prazo, ela vai dar uma resposta a mais longo prazo, vai sendo liberado aos poucos, né? Quando a gente coloca resto de plantas, folhas, adubo esterco de animal, torta, casca de mamona, tudo isso aí vai ter um período de decomposição e de mineralização pelos micro-organismos. Então, a resposta lenta, vai ser mais lenta, vai sair uma quantidade de nitrogênio menor, mas aí vai sendo liberado aos poucos. Então, se a gente quer fazer uma adubação mais consistente, a gente tem que usar também a ureia, mas usar a ureia, o sulfato de amônio,
mas usar também a matéria orgânica para ter essa resposta continuada, né? E quanto mais matéria orgânica a gente vai incorporando no nosso solo, mais a gente vai ter esse lastro de outros minerais, não só nitrogênio, mas outros minerais também que está ali naquele material. Então, a adubação orgânica é sempre a melhor opção nesse caso aí. Mas se a gente precisa de uma resposta rápida, a gente precisa colocar, então, essa outra possibilidade. Eu só queria perguntar, José, se puder responder, abrir o microfone aí, ou quem estiver assistindo, se está passando os slides ou não. Bom, então, plantio em condições médias. A gente viu plantio em condições ideais, né? Então, uma segunda opção seria plantio em condições médias. Bom, então, nessas condições médias, nós poderíamos Bom, nessas condições médias, nós poderíamos, então, falar que o plantio a lanço em superfície é uma forma de iniciar, né, o processo que não é tão ideal, porque quando ele é lançado, ele pode se perder, né? Parte dessas sementes pode se perder, e com isso a gente ter algumas perdas. Um outro ponto seria o plantio com solo semi-preparado, ou seja, passou uma aração rápida lá, deixou grumos, pedaços de toco, parte de valetas assim aberta, não ficou algo tão plano, tão destorroado, né, e tão nivelado como deveria ser. Então, seriam condições já semi-preparadas, não é uma preparação completa. Poderíamos também colocar que a gente também deve, no caso, usar as grades após a aração, né? As grades de nivelamento e o rolo compressor, porque vai dar essa estrutura mais nivelada, mais compactada, mais simples. Então, mas as condições médias são isso. O produtor não tem condições de fazer todo esse preparo. Então, de repente, não tem o trator e vai contratar um trator do vizinho ou da associação que só tem 4 horas para fazer o serviço. Então, vai lá, deu 2 passadas de grade, de aração ou de grade mesmo, e vai embora. Então, fica nessas condições médias. O plantio associados com culturas anuais também é outra condição que vai nos trazer essas condições médias, certo? Então, poderíamos também colocar como... Só um minuto. Poderíamos colocar também o plantio com solo semi-preparado, aliás, plantio consociado com culturas anuais. Então, essas culturas anuais, elas são culturas que são colocadas principalmente nas pequenas propriedades, ou seja, não é o plantio soteiro, é o plantio consociado, né? E a gente tem um exemplo, o plantio do milho com feijão, né? Às vezes a gente tem
a necessidade de uma pequena área de produzir tudo. Então, em pequenas propriedades, inclusive no primeiro plantio da pastagem, se planta milho consociado com feijão e o capim nas entrelinhas. Depois esse capim, ele vai ficar lá nas entrelinhas como cultura subsequente. Então se colhe o feijão primeiro, depois se colhe o milho, e vai ficar palhada do milho com o capim que vai continuar crescendo. Bom, essas condições de consórcio a gente vai classificar como condições médias, porque a gente não deu toda a atenção para a cultura forrageira, tá certo? Então não é condições ou nível tecnológicos ideais. Não é o A, seria o B. E pode chegar a ser, dependendo das condições. Época de plantio com incidência de veranicos. Esse é outro problema. Se a gente não tem condições de irrigar, a gente já está no plano B, né? Já está no nível tecnológico B. Então, porque a época de plantio, com incidência de veranico, pode prejudicar esse preparo, esse plantio no geral. A outra condição de plantio seria área sujeita a assoreamento ou erosão. Essa área de assoreamento ou erosão, ela vai dificultar a mecanização, ela vai diminuir a área de plantio, e aí a gente já colocaria como área de nível tecnológico B também. Equipamentos que não ofereçam uma regulagem muito exata. Bom, a gente pode ter equipamentos simples, manuais, mas que tenham eficiência muito grande, né? E pode ter equipamentos maiores, como trator, plantadeiras automáticas, mas a regulagem, ela não está correta, ou normalmente acontece isso, né? Você não tem tempo de fazer o teste e de regular a plantadeira, deixar exatamente com espaçamento igual, regulado para que caia a cada 20 ou 30 ou 50 centímetros, com a quantidade de sementes corretas. Você não tem um insumo para misturar com a semente para que haja uma melhor mistura, para que a queda das sementes seja mais estável. Então, com isso, como é feito muito rápido, com pouco tempo, com equipamento desregulado, antigo, às vezes com defeito, então a gente tem equipamento que não oferece a regulagem exata. Com isso, a gente também poderia estar entrando na condição B, né, que é essa condição aqui de equipamentos que não oferecem uma regulagem muito exata. Outro ponto seria regiões onde o ciclo de chuva costuma variar muito. Ou seja, essa variação de chuva é uma coisa que a gente não pode interferir, né? E principalmente no semiárido, sertão, a gente tem essas condições, né? Onde as chuvas, às vezes, cai só um sereninho, outro dia chove mais forte, mas passa 2, 3 dias sem chover. Então, não há uma constante, né? Pode ser que um ano chova 15 dias seguidos, que é difícil, mas chove 3 dias, 2 dias para, uma semana, 3 dias, aí volta mais um dia, assim vai. Então, somando tudo, vai dar seus, sei lá, 400, 500 milímetros no inverno e o restante distribuído durante o verão. Então, essas condições de ciclo de chuva também nos colocaria numa condição de plantio média, tá certo? Isso é o normal já para uma região semiárida, mesmo estando em Alagoas, que o semiárido não é tão semiárido, né? E aí nós temos o plantio em condições adversas, que seria o nível tecnológico C. Esse nível tecnológico C, nós temos plantio aéreo, ou seja, é jogada as sementes a partir de um avião, então não tem certeza onde vai cair, a quantidade, a distribuição, então é uma condição adversa, na verdade. Plantio tardio, ou seja, já está no final do inverno e a gente vai plantar, então não tem certeza que vai desenvolver realmente a planta, porque pode chegar o verão antes e não dá condições de desenvolvimento. Terrenos com declividade acentuada, que a gente já falou aqui, né, que está sujeito à erosão, e tem que ter muito cuidado e um investimento maior na conservação desse solo.
o solo praticamente não foi preparado, né? Isso não quer dizer que não seja um nível cultural bom se eu tivesse o plantio direto, né? O plantio direto a gente precisa também preparar a palhada para que seja cortada, né? Fique toda pinicada e fique como um tapete em cima do solo. Se a gente não tem essa condição, a gente só passou, ou não passou o trator, só deu uma roçada, uma limpada geral, e as ervas daninhas continuam ali. A gente não tem condições de usar um herbicida de pré-emergência, e as condições são adversas realmente em relação ao preparo do solo. Então, seria o nível C também. Plantio em várzeas úmidas, ou seja, muita umidade, pode estar sujeito a enchentes, cheias, elevação do nível de água e aí perder a planta. A quantidade de água pode ser muito alta e não dá condições de trazer oxigênio para as sementes, porque quando a gente cobre completamente com água as sementes, falta oxigênio, né? Ou teria que ser uma condição muito boa de umidade, em que a água não fosse superior ou não viesse a preencher todos os espaços vazios do solo. Então, nesse sentido, também a gente pode ter perigos de perda de sementes, que vão ficar completamente embebidas na água e não conseguem respirar. Também o outro ponto seria o plantio a lanço, plantio a lanço manual. A gente falou antes do plantio aéreo, que seria lanço aéreo, e o lanço manual. O lanço manual é menos trágico, né? Mas porque a gente está vendo o local, a área, o espaço, dá para ter uma ideia de quantidade de cimento que está caindo, mas aí a mão de obra tem que ser muito responsável, né? E hoje a gente não tem muito essa segurança de que quem você está colocando lá para plantar, que foi contratado para jogar, lanço, sair jogando, ela vai ter esse cuidado de estar olhando minuciosamente qual o espaço que tem cimento, que não tem, onde falta mais. A gente não tem essa segurança. Outra forma que é muito comum a gente plantar também aqui na nossa região é com matraca, né? Matraca, aquela que vai colocando a cada passo uma cova, né? E com matraca também a gente não tem a segurança do plantio correto por causa da queda das sementes, da caída das sementes. Principalmente capim que tem uma semente muito pequena, então você tem que fechar bastante embaixo, né, a passagem das sementes, e esse fechamento às vezes dificulta a passagem de uma quantidade de semente ideal, né? Então, qualquer palha que esteja misturada com a semente, ela vai fechando esse orifício e em alguns momentos fica sem nenhuma semente, dependendo do que está se plantando, né? Então, dependendo do tamanho da semente, se você misturou com algum pó, algum adubo para poder aumentar o volume, mas é isso, a matraca a gente não tem 100% de segurança de que está caindo a quantidade de sementes, e o distanciamento, espaçamento entre as plantas também nunca são corretas, perfeitas, porque os passos dependem do plantador, do momento, se está cansado, se está mais disposto, a altura, o passo de cada um, então é muita incerteza, na verdade. O plantio no pó seria o plantio sem umidade, né? Você planta lá e vai esperar pela chuva. Pode ser que venha ou não. Então, tem sementes que não resistem, né? Algumas sementes você planta e com a temperatura do solo seco lá, você tem um pouquinho de umidade, começa a inchar, depois não tem mais umidade, ela paralisa e morre. Então, tem até o cozimento da semente. Ou seja, ela enche um pouquinho e o sol continua, aquece e cozinha a semente. Ela não vai mais germinar. E aí você perdeu a semente que foi jogada no solo. E se tiver sorte, né, quando plantar e alguns dias depois chover bem, essa semente ela consegue germinar. Mas isso aí tudo vai ser uma questão de fé em Deus mesmo, para ver se sai, né? Um outro ponto, regulagem. O equipamento sem regulagem, ele pode distribuir de forma aleatória e irregular, né? Então, pode ter pontos onde dentro de 1 metro tem 5 covas, outro local não nasceu nenhuma semente, outro local só nasceu 2, e assim você vai ter um plantio todo cheio de falhas, né?
Acontece também com sementes que não são boas, né? Que não tem boa germinação, acontece isso também. Não é só a regulagem de equipamento, mas tem sementes que não estão mais em estado de germinação, a pureza ou a germinação é baixa, e aí você tem uma porcentagem das sementes que não nasce, e aí você vai ter uma quantidade muito grande de falhas. Também está nas condições C de plantio. Um outro ponto seria plantio pós-queimada. Ou seja, você colocou fogo, né, que nem sempre é isso, mas tem alguns lugares onde você não vai poder passar direito, porque tem toco, tem galho, tem muita cinza, tem uma certa dificuldade de acesso a todos os espaços para poder colocar semente. Bom, por último, vai depender da condição de plantio para se escolher uma taxa de semeadura. Quanto pior for a condição, maior a quantidade do ponto de valor cultural necessário. Então, esse valor cultural que vai estar ligado entre uma porcentagem entre a pureza da semente e a porcentagem de germinação. Então, a pureza da semente, ou seja, quanto a nossa semente é realmente semente ou tem outros materiais aí misturados, como pedaços de galho, de folha, panículas da semente, inflorescências, então vem tudo misturado. A gente compra a semente como semente, mas a gente sabe que dentro daquele saco, vem outros materiais que vão estar ocupando o espaço da semente. E a outra coisa, aí a gente está falando de pureza, e a outra questão seria a germinação, né? Então, o vigor germinativo, o vigor de germinação, ele é muito alto assim que a semente fica matura, né? Sai da planta, mas esse vigor ele vai perdendo a sua capacidade, e se a semente já é velha, dependendo da planta, algumas plantas com 6 meses já não germinam, a semente, né, não germina. Outras com 8 meses, outras com 1 ano, outras com 2 anos, mas aí vai diminuindo o poder germinativo da semente. Então, essa combinação de pureza da semente e poder germinativo é que vai dar o nosso valor cultural, certo? Então, a formação de pastagens, ela depende de fatores técnicos, agronômicos, em função do manejo de pastagem a ser adotado. Então, primeiro, a amostragem e análise do solo é um fator condicional para que a gente faça uma boa formação, o preparo, né, para a formação das pastagens. A operação de preparo e conservação, que a gente já discutiu um pouquinho antes aqui, nós precisamos realmente nos preocupar responsavelmente com a preservação e conservação dos solos, fazer a correção da fertilidade, ou seja, o que foi que a nossa análise do solo pediu para colocar. A gente pode colocar nesse solo algo orgânico ou somente mineral, ou a gente pode fazer uma mistura dos dois. A gente pode ver práticas para que cada ano a gente melhore o nosso solo colocando mais material orgânico, mais palhada, resto da cultura, e com isso a gente ter, ao invés de degradação do solo, a gente tem uma melhoria da fertilidade do solo. É uma questão de planejamento e de visão, né, para que a gente não destrua o nosso solo, que é a maior riqueza de uma nação. E a adubação, ela tem que acontecer quando a gente considera a pastagem, a forragem, como uma cultura importante que vai alimentar animais, né, que vai dar lucro, que vai trazer uma resposta. Então, os animais que nós vamos trabalhar em uma área, nós precisamos considerá-lo como um grupo de produção que vai entrar ali naquela fábrica, né, de alimentos, que é o piquete, o cercado. E então, para que esse grupo de produção entre ali, ele vai ter que encontrar boas condições, como seria uma fábrica qualquer. Você vai colocar um monte de operário dentro de um armazém e não dá equipamentos para eles, ou não dá condições de alimentação, não dá nenhuma condição de desenvolvimento. Então, se você fizer isso, você está jogando dinheiro fora. Então, a adubação é isso,
A adubação é a gente instrumentalizar o nosso solo para que ele produza boa pastagem, e essa pastagem dê uma resposta nutricional aos animais que vão estar ali. Se for gado de corte, na produção da carne, se for gado de leite na produção de leite, se for ovino na produção de carne, ou lã, se for caprino na produção de leite e carne, se for aves, a gente vai ter que ter uma resposta também em produção de carne ou de ovos. Então, a gente tem essas condições que são essenciais, né, no desenvolvimento das nossas culturas e da pastagem, né? Então, a formação da pastagem, ela depende dessas condicionantes. Bom, vamos passar agora para a qualidade da semente. Então, nós já falamos um pouquinho antes sobre as sementes, né? E nós precisamos fazer um planejamento e uma discussão e poderíamos dizer o estudo mais aprofundado para cada área que a gente vai trabalhar. Então, as sementes, se elas são de má qualidade, a gente já começa com o pé esquerdo, poderíamos dizer, né? Já vai começar errado. Se a gente traz uma semente de má qualidade, a gente, por mais que tenha preparado o solo, a gente não vai ter uma boa germinação. Então, as condições e características físicas, fisiológicas e sanitárias das sementes são muito importantes, né? Então, nós temos algumas condicionantes que podem ser exigidas quando a gente vai comprar semente certificada, né, ou produzida por uma indústria que vai estar nos vendendo um produto de alta qualidade genética, fisiológica e de cuidados que foram realizados na parte sanitária para que não transmita doenças como fúngicas ou bactérias e que tragam a genética exatamente daquela planta que a gente deseja ter. Então, para isso nós temos os laboratórios do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, que regulamentam essas características e essas condicionantes para que haja esse controle, né? Então, os testes realizados em laboratórios de análise de sementes, credenciados pelo MAPA, fazem esse estudo e dão a resposta para poder ser liberado no mercado. Bom, mas a gente também compra sementes de pessoas conhecidas na feira, no mercado, ganha sementes, né? E aí tem toda essa misturada aí. Então, a gente precisa, então, ter essa segurança de que a semente é de boa qualidade. Se é de boa qualidade, ela expressa pela pureza e porcentagem de germinação, ou seja, a gente vai ter certeza de que aquele material que a gente tem ali, ele é semente realmente pura, com valor germinativo, certo? Com bom potencial germinativo. Então, é interessante, antes de se plantar, a gente fazer um teste de germinação das plantas, né? Então, a gente pode pegar essas sementes em casa mesmo, fazer um teste de germinação, que a gente pode ver depois como é exatamente isso, para a gente ver essa porcentagem de germinação, né? E a gente poder usar exatamente a quantidade de sementes necessárias. Quanto menos for o potencial germinativo e a pureza, mais semente nós vamos precisar. Se eu quero que nessa fila eu tenho uma fila aqui de plantas, se eu quero que nessa fila de plantas, a cada metro, eu tenha 10 plantas, então, eu tenho que saber que aquela semente que eu estou jogando ali vai me dar 10 plantas a cada metro, certo? Se o meu poder germinativo e a pureza for muito baixa, eu posso colocar a cada metro 10 sementes e só nascer 2. Então, veja o prejuízo. Areia, terra, passei, fiz todo o cuidado, conservação, tudo, mas só nasceu 2 plantas, eu preciso de 10. Então, é um prejuízo já nesse começo. Então, por isso a gente tem que ter certeza. Se a semente tem uma pureza muito baixa e a porcentagem de germinação é muito baixa, e eu estou vendo que só nasce 2 sementes a cada 10, então eu vou ter que colocar uma quantidade de semente aqui
que no final vai nascer as 10 sementes, mesmo tendo baixa germinação e baixa pureza. Mas para isso eu vou ter que comprar mais sementes, então eu vou ter que gastar mais para poder ter essa resposta de germinação. E aí a sequência, a frequência dessa semente aqui por metro, ela pode ser diferenciada, pode ser que nasça 3 aqui, nenhum espaço assinado, 2, depois mais 7, mais 5, né? 2 mais 3, 5, mais 5 aqui no cantinho, e fica uns espaçamentos sem nada. Veja só, vai ficar uma coisa irregular e feia, e para a produção não vai ser legal, porque um monte de semente junta, produzindo, outro espaço sem nada, aquela bagaceira, né? A bagunça. Então, nós precisamos ter esse estudo antes do plantio. Então, a gente precisa saber como vai funcionar a nossa semente. Então, o que é pureza? Pureza é qualidade física. Sementes xoxa, pedra, terra, palhas, podem estar misturadas, né? Pesadas e quantificadas em relação à amostra total, indicando a porcentagem da pureza total. Ou seja, quanto é semente, naquele se tem um quilo de semente, eu comprei 1 quilo de semente. Desse 1 quilo, o que é realmente semente boa, que vai germinar? O que é semente xoxa, que não vai germinar, velha? O que é pedra? Pedaço de pedra, terra, palha, pedaço de folha de galho. Então, eu tenho que fazer uma amostragem dessa semente e quantificar exatamente cada parte dessa para que eu possa depois fazer proporcionalmente a distribuição no solo. Um outro ponto seria a porcentagem de germinação. Então, a gente vai estar falando de qualidade fisiológica. Então, a viabilidade pelo uso do sal tetrazóleo é um tipo de sal que se coloca junto às sementes e ele vai sinalizar quais as sementes que estão com os embriões vivos, né? Então, aqueles que ficarem bem vermelho é porque estão com os embriões vivos. Aqueles que não estão ficar vermelho com tetrazóleo é porque as sementes já estão inviáveis, não vai nascer mais, não tem reação nenhuma de vida ali, ela não está mais respirando. Então, indica que as sementes apresentam dormência em relação à germinação, né? Então, ela não apresenta condição de ser colocada no solo para germinar. Então, o teste padrão de germinação é para aferir sementes puras para germinar em condições ideais de temperatura e umidade. Então, nós precisamos fazer esse teste antes do plantio, tá certo? Então, com isso, a gente vai saber, inclusive, a quantidade de sementes por hectare que eu vou precisar usar. E esse cálculo a gente vai fazer daqui a pouco, aí mais para frente. Então, o valor cultural, a gente falou já aqui no início do assunto, a gente falou um pouquinho sobre o valor cultural. Então, o valor cultural, ele vai relacionar aqui a pureza da semente e também a germinação. Então, nós vamos ter a porcentagem de pureza vezes a porcentagem de germinação dividido por 100. Então, nós vamos ter um resultado em porcento, tá certo? Então, o valor cultural, a gente já falou também aqui, já foram feitos estudos para muitas culturas. Então, nós já temos alguns resultados de valor cultural já pronto em diferentes níveis de produção cultural, né? Níveis tecnológicos, poderíamos dizer. Então, nós temos aqui no nível A, por exemplo, nós vamos chamar de nível A, condições ideais de plantio. Nível B, condições médias de plantio. E nível C, condições adversas de plantio. E nós já vimos anteriormente quais são essas condições, né? Então, aquele que tem alto nível, condições ideais de produção, e nem todo mundo tem todos aqueles pontos positivos que nós falamos em relação a esse nível tecnológico, mas aí a gente tem os níveis de condição médio e condições de plantio adversas, que são mais ou menos dentro da realidade que nós trabalhamos aqui, certo?
É claro que hoje os produtores de grãos de Alagoas estão trabalhando com máquinas, produtores de grãos do Agreste, da Zona da Mata, que estão em áreas maiores e estão trazendo alugadas, né, alguns compradas, máquinas com tecnologia bem melhor, mas aí não chega a 100% de irrigação, então a gente já foge um pouco desse ponto, né? Se você faz o plantio, mesmo com nível tecnológico, maquinaria no plantio muito alto, nível a gente não tem de irrigação, a gente já cai para o nível B de irrigação, porque na parte de condições de umidade, porque a gente não tem condições de manter, pelo menos em fase inicial da planta, uma umidade, a não ser que esteja realmente no inverno, chovendo todos os dias, ou pelo menos a cada 3 dias tem uma chuva, a gente mantém esse nível de umidade ideal. Então, vejamos alguns exemplos aqui em relação ao valor cultural. Tá, então, nós temos aqui o nome das gramíneas, algumas gramíneas, e o nível A, nível B e nível C de nível tecnológico, tá? Então, seria o nível tecnológico de cada uma das culturas. E o valor cultural já preconizado, né, já estudado e colocado aqui os valores. Então, nós vamos ver para o Andropogon gaianos, por exemplo, o nível A, né, o ideal, seria 240. O valor cultural do nível B, nós teríamos 300, e nível C, o nível cultural C, nós teríamos 340. O Brisanta, aí também aqui, ó, 240, o Decumbens. Vamos ver o nível A, né, primeiro, nível Brachiária decumbens, 180, Brachiária umidícola, 240, Pânico máximo, 180, e Cetária Anceps, 180. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse valor cultural, ele representa já, para cada nível tecnológico desse, um valor de pureza e de germinação em porcentagem, multiplicado, né, pureza vezes germinação, e depois em porcentagem, para a gente ter esse valor. Aqui nós temos o padrão nacional de sementes quanto à pureza e germinação de gramíneas que são comercializadas, registradas pelo Ministério da Agricultura, né? E que são comercializadas nas casas agropecuárias, as sementes. Essas sementes elas vão estar em sacos, e nesses sacos vai estar informado essas porcentagens, ou seja, quando você vai comprar, ela vai ter uma data de produção e uma data de viabilidade, viabilidade de germinação, né? E a pureza também. Então, para que haja aquele carimbo lá de pureza e de germinação, é feito o teste e registrado junto ao Ministério. Então, nós temos aqui algumas plantas que nós utilizamos e que é comum de nós, né? Como o Brachiária brisanta, o Brachiária decumbens, o Dictioneira mais ou menos, Brachiária umidícola, Rusisiensis, os Senchos ciliares, que é o búfio, né? Que a gente utiliza bastante, o Pânico máximo, que é o capim do grupo, né? Colonial. Aí nós temos aqui o Tanzânia e o Mombasa, que tem os mesmos valores aí, o Colonial, aí tem demais cultivares, pode ser o Sempre Verde, Gongiloides, por exemplo, o Paspalo atrativo, que é o capim Pojuca, né, o Pojuca. Então, são capins comuns para nós aqui no Brasil, que estão aqui registrados, quais são mais ou menos, não, o registro que deve ter em termos de qualidade, em termos de pureza, que deve ser vendido nesse sentido, e também de germinação. Mas vejam que são valores muito baixos, né? Se a gente observar, por exemplo, aqui, o Brachiária decumbens, que significa aqui que a pureza é de 40%. Se você compra um saco com 10 quilogramas,
somente 4 quilogramas é semente. 6, tá certo? 6 quilogramas vai ser folha, palha, talo. Então, veja só, você precisa fazer os cálculos por isso. A gente comprou 10 quilos de semente, mas aí qual a pureza? Bom, né? Quanto é que eu vou ter para colocar ali realmente desse material? Porque eu preciso ter 10 quilos de sementes pelo meu cálculo, mas eu comprei 10 quilos e só vem 4 quilos de semente. Então, por isso a gente precisa saber e fazer esses cálculos para não plantar menos do que seria necessário. E aí, germinação. A gente sabe que só tem de 10 quilos, a gente só tem. Desculpa aí. Então, de 10 quilos, a gente só tem essa quantidade aqui. Né? E, no caso, quando a gente está falando de germinação, somente 60% do poder germinativo. Significa o quê? Que 10 quilos, só 6 quilogramas vão germinar. Ou seja, de 10 quilos eu só tenho 4. E desses 4 quilos, só 60% vai germinar. Tá vendo? Resumindo, a gente vai ter ali praticamente 3 quilos de semente. Comprou 10 e tem 3. Então vejam que nem tudo que está lá no saco bonitinho, aquela coisa, e quando vai ver o preço é 300, 400 reais, significa que a gente vai ter 100% ali de semente, vai poder produzir aquilo lá. Com eficiência, comprando só aquela quantidade, né? Então, por isso que há a fiscalização, que há todo esse controle para que a gente tenha um resultado satisfatório. Então, para fazer o cálculo de quantidade de sementes, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho aqui com essa fórmula, tá certo? Então, nós vamos ter o Q, que é a quantidade de sementes por hectare, esse Q maiúsculo, que é igual ao N, que é o nível tecnológico, G, que é a porcentagem de germinação, o P, que é a pureza, dividido pelo valor cultural. Então, vamos pegar como exemplo o Brachiaria decumbens cultivar australiana e basilisque. Nessa cultivar, a gente vai ter o nível tecnológico a gente vai usar o A, que é de 180, que é um valor mais baixo, ou seja, nós temos uma resposta tecnológica perfeita, né, ideal. Nós temos uma pureza. Isso já está naquela tabela anterior que eu mostrei, tá certo, pessoal? Só para não estar voltando, mas já está aqui, mas já é o que está lá. Então, a pureza, se nós colocamos ali 40%, a germinação de 60%, nós vamos ter, então, que a quantidade de sementes por hectare será 180, que é o nível A, né, o valor cultural, dividido pelo poder de pureza, 40, pelo poder de pureza, não, pela pureza, vezes o poder de germinação, que é 60, dividido por 100. E aí nós vamos ter o valor cultural, né? Então, quando nós fazemos essa conta aí, 40 vezes 60 dividido por 100, vai dar 2.400, dividido por 100 vai dar 24. Então, 180, que é o nosso nível tecnológico para a cultura no nível A, vai dar 24, aliás, 180 dividido por 24, que dá o resultado de 7,5 quilogramas por hectare. Então, como atividade para casa, vocês vão fazer, a gente fez aqui o exemplo somente para nível A, tá certo? Desse cultivar aqui australiana, Brachiaria decumbens, cultivar australiana. Então, vocês vão fazer o nível B, o nível C, né, para comparar a quantidade de sementes que vai ser necessária por hectare para cada nível tecnológico. Então, esse nível tecnológico A que nós fizemos, ele é para condições ideais. Então, é claro que a gente não vai usar somente esse. Mas a semente que a gente comprou, que está lá na loja, ela vai ter a pureza, para seja qual for o nível tecnológico que você tenha, a pureza e a porcentagem de germinação vão ser iguais. Com isso,
a gente tem uma diferença grande em relação à quantidade de sementes que a gente vai utilizar de acordo com o nível tecnológico de trabalho que nós tivermos. Bom, dando continuidade, vamos ver assim, uma forma de que a gente tem para que haja uma melhoria na distribuição das sementes. Então, como as sementes dos capins são muito pequenas e às vezes pode cair em quantidades bem superiores àquilo que a gente deseja, a gente pode trabalhar com materiais inertes para que eles sejam utilizados como coadjuvantes, né, ou ajudantes ou veículos na distribuição desse material. Então, o primeiro são adubos fosfatados, né? Os adubos fosfatados, eles podem ser abertos, né, expostos 30 dias antes desse plantio, para que eles percam a acidez que tem naturalmente, e a gente pega o fósforo, a gente mistura as sementes com esse adubo, né, faz uma mistura bem homogênea, e aí distribui nas plantadeiras, pode ser inclusive a matraca, pode ser a plantadeira com trator. Com isso, ou se for a lanço, com isso a gente vai diminuir a quantidade de semente distribuída, porque ele vai estar misturado com mais algo que vai diminuir a quantidade de sementes por área, certo? Quando você pegar um punhado, não é um punhado só de semente. Ele vai ter ali um adubo, que você vai pegar o punhado e vai distribuir menos sementes por área, mesmo que seja em fila ou aleatoriamente a lanço. Se for no trator também. O outro produto é o calcário. O calcário, como ele já é neutro, a gente não precisa esperar perder a acidez. É só misturar com calcário e distribuir. O calcário não vai prejudicar, né? Porque ele melhora no aumento da alcalinidade. Com isso, a gente vai ter, se normalmente nossa solução estão mais para ácidos do que alcalino, então a gente não vai ter alteração quase nenhuma, é muito pouca quantidade, e com isso a gente vai ter uma melhor distribuição das sementes. Um outro ponto que a gente pode também observar é a profundidade de plantio, né? Então, normalmente, a profundidade de plantio, a gente deve cobrir a semente com 2 a 4 vezes a altura da semente de terra. Então, quando a gente olha a sementezinha de capim, ela vai ter 1 milímetro, 2 milímetros de altura deitada, e ela em pé vai ter até 5 milímetros, meio centímetro no máximo, por aí. Então, com isso, a gente vai colocar uma quantidade das sementes menores de pânico, máximo, andropogon, cetáreas, de 1 centímetro de solo em cima da semente. Então, se a gente colocar 5, essa semente dificilmente vai germinar, porque ela não vai ter poder de levantar, de sair com o caurículo, e se sair, vai sair muito fino, muito frágil, porque vai gastar muita energia. Então, a gente deve cobrir com, no máximo, 1 centímetro de solo em cima dessas sementes. E as braquiárias, que são sementes maiores, mais fortes, a camada de solo sobre ela. Bom, é isso.